Muito feliz, né? Segundo gol, a segunda partida consecutiva fazendo gol. Muito feliz mesmo. Agradeço a Deus por me honrar nesse momento, em todos os momentos, na verdade, da minha vida, estar comigo. Agradeço a minha família, meus amigos, o clube, a todos pelo suporte. Quem ganha com tudo isso é o Vasco. O coletivo está muito bem se encaixando, todo mundo muito bem. Então a individualidade vai aparecendo, hoje estou feliz de fazer o gol. Espero que a gente continue crescendo. Saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos, um casaca para cada um de vocês. Boa noite nessa quarta-feira, dia 29, né? Deu Vascão, deu Bacalhau, né? É isso aí, meus amigos. 1-0 Vasco diante do Maricá dentro de São Januário. Ó. E cantar outra vez, como os loucos da saída C. O Vasco é minha alegria. Meus amigos, ó. Vasco, a tua glória é tua história. Relembrar o preço da vitória. Meus amigos, vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, o seu, nosso caldeirão, né? Deu Vascão, deu Bacalhau. 1-0, placar mínimo. Era o que a gente precisava, o que nós precisávamos nessa rodada, era isso mesmo, 3 pontos na conta do Vasco, ó, tudo subindo no elevador, né? O Volta Redonda ali, coladinho ali, brigando com o Vasco que enfrenta o próprio Volta Redonda nesse fim de semana lá em Cariacica, no Espírito Santo, né? A gente vai falar, é claro, então, da partida de hoje, que o Vascão venceu, mais um golaço, aço aí do PH, né? 70 e poucos jogos aí, 4 gols anotados para um lateral direito, e diga-se de passagem, viu? Paulo Henrique tem uma cláusula, é isso mesmo, ó. Paulo Henrique tem uma cláusula em seu contrato para com o Vasco, aonde ele é proibido, tá? Ele é proibido de fazer gol feio, tá? Isso mesmo, Paulo Henrique só faz aí gol bonito, é só golaço, né? Não é muito de fazer gol, mas quando faz é golaço, né? E esse ano aí, ó, janeiro, mal começamos o 2025, já, ó, 2 golaços aí pra conta, né, do nosso querido PH, né, gente? O Vasco entrou em campo com um time mistão. A gente vai falar dessa situação aí, sobre o Serginho, sobre o Leandrinho, né? Caiu o Pix na conta do Vasco da Gama, tem uma correção para fazer para vocês também. A situação envolvendo ali o atacante Lucas Braga, né, os advogados da 777, e eu vou esclarecer também para vocês uma situação aí que tem muito vascaíno até hoje, né, que tá com uma certa dúvida aí, tá bom, meus amigos? Então vamos embora, vem comigo que tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí. Logo de cara eu quero mandar um abraço, um casaca especial para o nosso amigo Valdir Medeiros Braga, ele que também é de Itatiaia, né? O nosso amigo Bocão falou assim: Álvaro Silva, manda um casaca lá pro amigo. Valdir, um abraço para você, meu irmão, tamo junto, é um prazer enorme saber aí que a galera de Itatiaia nos acompanha, nos assiste aí, tamo junto, viu, Valdir? Valdir Medeiros Braga, rapaziada, é Vascão, é Bacalhau e tá muito feliz porque o Vascão ganhou hoje, né? Placar mínimo ali, mais 3 pontos na conta do nosso gigante da colina, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui da partida, né? Tivemos aí quase 14 mil pessoas em São Januário, para ser exato, público presente, 13.893 torcedores, né? Em São Januário, o Vasco entrou em campo com um time misto aí, uma escalação aí no 4-2-3-1, formada pelo nosso treinador Fábio Carilli, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Lucas Freitas e Souza na dupla de zaga, Vitor Luiz na esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maxime Domingues e Paier, e um ataque ali com Jean Davi e Verrete, tá? Isso mesmo, então, o Vasco entrou aí com um mistão no 4-2-3-1, em alguns momentos fazendo até mesmo o 4-4-2, tá, meus amigos? As substituições foram elas:
Paulo Henrique entrou aí no caso na segunda etapa no lugar do Puma Rodrigues, Piton no lugar de Vitor Luiz, Esforza no finzinho do jogo entrou na vaga de Matheus Carvalho, Tietê entrou no lugar de Maxime Domingues, o Zuccarello entrou no lugar do Jean Davi, tá, meus amigos? Olha só, as estatísticas dessa partida. Posse de bola, Maricá 38%, Vasco 62%, faltas 8 Maricá e 14 do Vasco, impedimentos nenhum do Vasco, 2 do Maricá, finalizações 6 do Maricá e 12 do Vasco, sendo elas no gol 2 apenas do Maricá e 4 do Vasco, 4 escanteios para o Maricá e 3 para o Vasco da Gama, 2 cartões amarelos para o time da região dos Lagos, nenhum para o Vasco da Gama, é claro, nenhum cartão vermelho na partida. Essa então são aí as estatísticas, né, os números aí básicos desse jogo, desse confronto aí, válido pela 6ª rodada do Cariocão, né, que aconteceu em São Januário, o jogo que era de mando de campo do Maricá, mas aconteceu na nossa colina histórica. Então vamos lá para ir para os jogadores, né? O Léo Jardim, uma partida normal, bem segura, simples ali, até mesmo salvando algumas loucuras aí que aconteceram no decorrer do jogo, né? Bem seguro. Puma Rodrigues ali muito abaixo, né? Ofensivamente falando, né? Um primeiro tempo bem simples, bem basicão mesmo, bem burocrático ali. Tirou algumas bolas no finzinho da primeira etapa, mas não fez nada de tão estrondoroso. A dupla de zaga bem segura, Souza e Lucas Freitas, inclusive o Souza salvou, né? O Souza salvou uma lambança ali, que poderia ter dado no gol do Maricá. O Léo Jardim fez uma defesa em 2 tempos. A bola ia sobrando para o atacante do Maricá. O Souza foi lá no último instante e cortou a bola para escanteio, salvando o Vasco ali, né? Fizeram ali então Souza e Lucas Freitas uma partida segura, tranquila, né? Vasco então aí que sem sofrer gols aí, mais uma vez no campeonato, né, gente? O Vitor Luiz, né, muito abaixo, eu achei ele muito mal no jogo, para ser bem sincero para vocês, tá? Hugo Moura e Matheus Carvalho, ok, Matheus Carvalho horas acertava, horas errava, mas é falta de ritmo de jogo. Maxime Domingues, bem, fez um jogo até que legal. O Paê, o primeiro tempo bem morno, bem água de salsicha ali, só cruzando na área, tocando de lado. O segundo tempo ali ele quase meteu 2 gols ali, 2 vezes a bola passou ali pertinho da trave, 2 boas jogadas dele, né? O Jean Davi, mais uma vez, não sei o que está fazendo no Vasco, para ser bem sincero para vocês. Corre, coisa e tal, domina, toca aqui, tenta passar dali para receber de novo, mas não sai disso, não sabe? Não sei, eu posso estar errado, mas não cria, não sai disso. Né? E o Verratti sempre perigoso, mas não teve tantas oportunidades. Ele teve uma chance, acabou cabeceando bem longe para fora, mas estava impedido também caso saísse o gol, né? O Verratti estava ali em condição de impedimento. Peço perdão para vocês, final de noite dá muito sono, né, galera? Agora olha só, substituições, né? Eu já falei, né? O Zuccarello entrou no lugar do Jean Davi, né? Entrou muito bem, inclusive finalizou 2 vezes em gol, uma delas foi até no gol, um chute, né? Obrigou o goleiro do Maricá a fazer uma defesa, né? O Tietê, muita qualidade, o Tietê, meu Deus, né? Domina a bola, sai jogando tranquilo, né? Sai do abafa, tem visão de jogo, volta para marcar, né? O Tietê é sempre opção ali no meio campo, no ataque, na defesa. Então assim, uma baita contratação até aqui do nosso Vasco. O Esforza pouco jogou, né? O Piton ali nos momentos que pelo lado esquerdo ali deu mais solidez, né? Bastante troca de passe pelo lado esquerdo ali do ataque, mas recompôs pouco na minha opinião, né? E o PH entrou muito bem, né? Entrou muito bem, né? E meteu a pintura, né? A pintura aí pode até ser que seja a pintura da rodada, né? Golaço do Paulo Henrique, né? Ameaçou bater, tirou o primeiro, carregou, arrastou, tirou o segundo, clareou, apontou, atirou e guardou, né? Um chute forte, a bola foi no meio do gol, mas foi forte. Ela ficou quase em cima do goleiro com o campo molhado, pegou velocidade e quebrou o goleirão. O goleiro Dida do Maricá foi buscar a bola lá dentro das redes, né? Golaço do Vasco aí, número que deu resultado final para a partida, 1-0 Vasco. O Vasco chegou a 12 pontos com essa vitória, né? Se o Volta Redonda empatar, né? O Volta Redonda ficaria ali com 10 pontos. Se vencer, vai a 12. Aí pelo critério de desempate passa o Vasco. Mas o Vasco pega o voltaço aí já na próxima rodada, lá no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo fim de semana. E se o Volta Redonda empata ou perde, o Vasco segue na liderança. É que eu estou gravando para vocês aqui, o jogo está rolando, então não sei dizer para vocês ao certo, né? Como é que tá esse jogo aí, mas estava 1-1 até a hora que eu gravei, mas até
eu acabar de gravar aqui, botar o GC na tela, subir o vídeo para o YouTube, o jogo já vai ter acabado, pode ter mudado esse resultado aí. Tá, gente? Agora se tratando aí, ainda se tratando no caso da partida, né, o Souza, né, o Fábio Carille afirmou que conta com ele para o restante da temporada, né, fez uma partida bem normal ali, né, o Jean Davi, sinceramente, um fracasso, né, todo respeito ao rapaz, a pessoa dele, mas não tem condições dele vestir a camisa do Vasco. Acho que o Vasco está dando chance para ele, igual fez com o Serginho, né? Vai lá, mostra lá o que você sabe fazer, alguma coisa lá, para daqui a pouco o Vasco emprestar ele para alguém, né? Ou acabar vendendo, né? Enfim, o Payet quase fez 2 vezes, quase marcou, né? Uma vez que o Hugo Moura rolou para trás, o Payet chegou e chapando rasteira de forte, a bola passou triscando na trave, né? E depois numa colocada, né? Ele clareou, ajeitou certinho o corpo, posicionou e colocou a bola lá no canto esquerdo, do canto direito do goleiro, no canto esquerdo, no caso do Payet. A bola passou isso aqui da trave, né? Uma pena mesmo, né? Mas fez um bom jogo o Payet, sim, né? O Coutinho que não foi para campo, né? Não foi para o jogo, né? O Sforza ganhou alguns minutos ali, pouco deu para aproveitar, né? E a gente tomou conhecimento que o Capasso ainda está em fase de avaliação, ainda segue sendo avaliado pela comissão técnica do Vasco. É o que eu estou falando para vocês, já tem mais de um mês. Os lacradores que gostam de tumultuar ficam querendo dizer que tem informação quando não tem nada. Tá? O Juan Sforza mesmo, que pode até ser que deixe o Vasco, está ganhando minutos, ganhou minutos hoje, né? O Capasso, que estão falando muito que vai sair, que não sei o que lá, ainda está sendo avaliado pela comissão técnica, tá? Ainda vem sendo avaliado. Agora, vamos ser sinceros, né? Se o Carille conta com o Souza para a temporada, tá avaliando o Capasso, eu não estou entendendo mais nada, né? Porque o Capasso é zagueiro de origem, né? Já é muito melhor zagueiro do que o Souza, né? Então o Carille conta com o Souza e ainda tá avaliando o Capasso, sinceramente eu não estou entendendo isso aí, tá? Não estou entendendo isso aí, para ser bem sincero para vocês, mas do geral foi isso. O Vasco, né, fez uma partida sólida, o Maricá buscando o tempo todo o contra-ataque, né? O mistão aí até que deu certo, deu até que legal, porque pegamos aí o único time invicto aí ao lado do Vasco até então, no Campeonato Carioca, o azarão aí da temporada, né? Vinha ganhando aí jogos e coisa e tal, dando trabalho para todo mundo que enfrentava, ganhava ou empatava, não tinha perdido ainda. E o Vasco aí venceu legal, e lembrando que o Vasco poderia estar agora com 15 pontos, né? Se o Jair tivesse convertido aquele pênalti diante do Bangu, né, a gente poderia estar chegando agora a 15 pontos isolados na liderança do Carioca. Então, mas vamos ficar tranquilo, vamos levar com calma, que a gente deve chegar provavelmente com certeza aí nessas semifinais do Carioca, né? Estamos na reta final já aí, classificatória, né? O Vasco aí já começando até mesmo rodar o elenco, né? Agora é o seguinte, uma coisa é o Vasco ganhar de Madureira, ganhar do Maricá, enfiar 4-1 na Portuguesa, sabe? Quem sabe aí de repente tomara que ganhe do Volta Redonda, deve ganhar, tomara que ganhe, né? No fim de semana. Agora, outra coisa é quando pegar Fluminense, Botafogo e Flamengo. Porque com todo o respeito a esses times todos aí, Nova Iguaçu, Boa Vista, Volta Redonda, Maricá, Bangu, Portuguesa, né? Todas essas equipes aí de menor expressão, com todo o respeito, né? Uma coisa é pegar esses times aí, ganhar, empatar e coisa e tal. Outra coisa eu quero ver é quando pegar Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? E outra coisa também, não adianta nada ganhar o clássico agora contra o Fluminense e chega numa classificatória se pegar o Fluminense de novo e aí acaba sendo eliminado. Sabe como é? O negócio é na hora H ali, ó. É na hora do pega vaca pá, é na hora H que o Vasco tem que mostrar futebol, né? É na hora H que o Vasco tem que mostrar futebol. É claro, dá muita moral pro time. Vai ganhando daqui, vai ganhando dali, coisa e tal, né? Aí chega na hora H ali, né? Dá moral. Agora, não adianta nada o Vasco chegar lá invicto numa semifinal, ou até mesmo numa final de Carioca, né? Pegar um rival nosso aí e acabar fracassando, né? Então, assim, o parâmetro mesmo são os clássicos. Esses jogos com as equipes de menor expressão, com todo o respeito aos times aí de menor investimento, Madureira, Nova Iguaçu, Bangu, Portuguesa, Boa Vista, Maricá, né, com todo o respeito a essas outras equipes aí que eu falei, Volta Redonda, né, com todo o respeito a esses times, né, é obrigação ganhar desses times. É obrigação pela grandeza do Vasco, pela história, pela torcida, pelo elenco, por uma série de situações. Agora, eu quero ver mesmo, né, quando o Vasco pegar aí na real, as equipes aí, né, gente, de maior expressão, né? A gente pega agora, na próxima rodada, o Volta Redonda, né, no confronto direto ali
pela liderança do Campeonato Carioca e pegamos também aí depois, né, o Fluminense. É o nosso primeiro clássico do ano, né, da temporada de 2025. Esse clássico, inclusive, que não vai ser aqui no Rio, né, vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha, tá, rapaziada? Agora eu quero mudar de assunto com vocês aqui. Quero falar aqui do atacante Serginho, né? Calma, não entra mais em campo, não joga mais pelo Vasco, tá? Serginho, ele foi anunciado aí na manhã dessa quarta-feira, tá? Lá na Turquia, vai jogar numa equipe da segunda divisão da Turquia, lá no Fatih, tá? Então, Serginho aí, né, anunciado lá no futebol turco. Agora eu quero só trazer para vocês aqui um esclarecimento, que eu tô vendo alguns torcedores do Vasco até hoje ainda batendo cabeça. Teve um camarada que veio aqui no comentário, né, falou que eu tava falando besteira, que o Serginho salvou o Vasco, se o Serginho não faz o gol, o Vasco tava lascado e coisa e tal, né? Até falei, amigo, vamos ter um pouquinho mais de respeito, né? Vamos analisar aí, expliquei certinho, acho que ele ficou dodói, não sei se ele tá me assistindo, tá nos assistindo aí, se tiver, beleza, né? Se não tiver, deve ter ficado dodói e deixado o canal, porque eu sou sincero, gente, não dá. Então eu trabalho com a verdade. Vamos lá, só para esclarecer aqui, tá? Eu sei que já passou, já foi, faz muito tempo, mas tem muita gente achando que é isso até hoje, tá? O gol que o Serginho fez em São Januário, tá? Contra a equipe ali do Bragantino, não salvou o Vasco do rebaixamento. Eu vou provar para você agora, torcedor. Você que acha ainda isso, eu vou provar. Tá? O Vasco ganhou do Bragantino. O Vasco tinha 42 pontos na última rodada de 2023. O Vasco ganhou do Bragantino, tá? Foi a 45 pontos. O Vasco tinha 42. Tá bom, meus amigos? O Santos perdeu dentro da Vila Belmiro pro Fortaleza. Tá? O Bahia chegou nessa rodada aos 44 pontos porque enfiou uma goleada no Galo Mineiro lá na Fonte Nova. Aí, olha só, meus amigos. Tem um desvio no maxilar, gente. Tem hora que incomoda. Aí, gente, é o seguinte. Vamos lá. Se o Vasco empata, porque o Vasco estava empatando, o Vasco abriu o placar com o gol do Serginho, gol do Paulinho Paula, gol do Paulinho de Paula, ele finalizou, a bola desviou na zaga, no zagueiro do Bragantino e entrou 1-0 Vasco. Depois o zagueiro que hoje está jogando no Flamengo, no Urubu, o Léo Ortiz, um bate-rebate na área, deu um chutaço, empatou 1-1. Tá? Naquele momento que o Vasco estava empatando, o Vasco estava caindo, porque o Santos também estava empatando. E aí, meus amigos, o que acontece? O Santos estava indo a 44 pontos. E o Vasco ficando aí apenas com 42. Tá? Naquele momento. Mas vamos lá. Digamos que o Serginho não tivesse feito aquele gol e o Vasco tivesse empatado com o Bragantino em 1-1. O Vasco teria terminado o campeonato com 43 pontos, o mesmo número de pontos que o Santos terminou, tá? Só que o critério de desempate do Campeonato Brasileiro, e é assim até hoje. Primeiro critério, número de vitórias. Segundo critério, saldo de gols. Terceiro critério, gols pró. Quarto critério, confronto direto. E quinto critério de desempate, cartões. Depois é sorteio. Tá bom assim? Pelo primeiro critério de desempate, número de vitórias. Se o Vasco não ganha do Bragantino, o Vasco ia ficar com 11 vitórias igual o Santos ficou. Como o Vasco ganhou do Bragantino, o Vasco foi a 12 vitórias. Então o primeiro critério, o Vasco ainda ficaria empatado. 43 pontos igual ao Santos, 11 vitórias igual ao Santos. O segundo critério de desempate é o saldo de gols. Olha o saldo de gols do Vasco. Menos 10. E olha o saldo de gol do Santos. Menos 25. É isso aí. Menos 10 e menos 25. Gols pró é o terceiro critério de desempate. O Vasco teve 41 gols pró e o Santos teve 39. Se o Vasco não ganha, o Vasco só empata, o Vasco ficava com 40. Então o Vasco ficou à frente do Santos em 2 critérios de desempate. E não precisava nem do gol pró. Só no saldo de gol o Vasco já ficava à frente. Então o Vasco não cairia. Com o empate contra o Bragantino e a derrota do Santos, o Vasco não teria caído. Se o Serginho não faz aquele gol, o Vasco não cairia. Só para ficar bem claro aqui,
Aquele gol dentro da partida serviu para aliviar o torcedor dentro de São Januário, para chorar, extravasar, aliviar a alma ali, para o time ter tranquilidade e ganhar o jogo, sabe? Acabar o campeonato de cabeça erguida, com dignidade. Serviu para isso, aquele gol do Serginho. Mas não foi o gol do Serginho que salvou o Vasco do rebaixamento. Só para ficar bem claro. Para ficar bem claro aqui para vocês, torcedores. Se o jogo do Vasco acaba empatado, o Vasco não cairia para a segunda divisão. Tá? Dito tudo isso, já que eu dei toda essa volta, agora vamos mudar de assunto aqui. Tá? Leandrinho foi anunciado lá no Al-Shabaab. Tá? Eu quero corrigir aqui, porque a negociação, ele estava negociando com o Vasco para jogar no Al-Shabaab até dezembro, o Al-Shabaab. Né? Aí, na verdade, até na hora ali eu me equivoquei. A contratação do Leandrinho é até junho desse ano, tá? Isso mesmo, são 5 meses só de contrato. 475 mil dólares e já fez o Pix, tá? Os árabes já fizeram o Pix na cotação dessa quarta-feira, 2.783.000 reais, 783.500 reais, tá? Foi o que o Vasco pegou, 2.783.000 é o que o Vasco recebeu aí pelo empréstimo de Leandrinho por 5 meses lá para o Al-Shabaab, né? E um abatimento de 50% na dívida aí em relação à compra de Paulinho Paula, tá, gente? Só para ficar bem claro para vocês aí, para ficar bem mesmo esclarecido. Agora eu quero falar com vocês aqui, tá? Sobre o atacante Lucas Braga. A diretoria do Vasco vetou o nome do Lucas Braga. O nome do Lucas Braga foi indicado pelo scout do Vasco, que é muito fraco, né? Diga-se de passagem. E a diretoria do Vasco vetou essa contratação, graças a Deus, tá? Ó, agora só uma opinião minha aqui, tá? Vai que a torcida entra nessa pilha aí na internet e acha maneirinho o nome de Lucas Braga. Será mesmo que a diretoria do Vasco teria vetado esse nome? Sei não, viu? Isso me cheirou, tipo assim, vamos jogar pra galera, se eles engolirem, ó, se eles aceitarem, a gente vai lá e tenta uma investida no jogador, sabe como é? Mas ainda bem, né, que é carta fora do baralho aí o nome de Lucas Braga. Né, o Vasco ainda segue tentando a negociação do Brian Rodrigues. Há quem diga que o Vasco já teria oferecido até 7 milhões de dólares. Não posso afirmar para vocês que essa informação não é oficial. Não posso afirmar isso para vocês, mas ainda está negociando, tá, gente? Tem gente me perguntando também, mudando de assunto, ô Álvaro, e o dono do Liverpool, que é mesmo o Vasco? Então, gente, na verdade o dono do Liverpool não é só uma pessoa, viu? É uma empresa. É a FSG, a Fenway Sports Group. É um grupo de empresários, assim como é o conglomerado Grupo City, tá? E eles têm realmente interesse na SAF do Vasco, tá, gente? Mas não tem proposta ainda. Outra situação, falando de SAF. O julgamento que seria aí para amanhã, né, em relação a 777, foi adiado, né? No caso, seria para hoje. Mas ele foi adiado porque os advogados pediram, né, um tempo, os novos advogados da 777 pediram um tempo, tá? Para avaliar o processo, para estudar o processo. Aí, no caso, né, foi concedido, porque isso normalmente faz parte do trâmite jurídico. Como os advogados, o advogado da 777 deixou eles, né, o escritório do Dr. Sérgio Bermudes, por falta de pagamento, a 777 contratou outro escritório de advocacia, e esse escritório, então, né, pediu à justiça ali um prazo para estudar o processo. Então eles estão estudando esse processo, por isso o julgamento então foi adiado, tá? Tem gente falando que a 777 está ganhando tempo, tem gente falando que é para atrapalhar, não é nada disso. O Sérgio Bermudes, tá? Sérgio Bermudes pediu para sair porque ele não recebeu, para ficar bem claro, e os outros advogados contratados pela 777 estão estudando o processo, com isso foi postergado aí o julgamento, tá, gente? Para ficar bem claro, tá? Essa é informação, não é especulação não. Agora, se tratando aí, meus amigos, deixa eu ver aqui, da situação do Rony, né? Tá em aberto ainda. Eu vi hoje aí o dia inteiro na Sport TV, na ESPN, ninguém cravou nada, né? O Santos fez uma proposta ali, se o Palmeiras aceitar e o Rony aceitar, tem negócio. Sabe como é? Aí estão especulando porque o Rony se dá bem com o Caixinha, a questão do Neymar tá indo pro Santos, mas peraí, aqui no Vasco a gente tem Coutinho. Aqui no Vasco a gente tem também Dimitri Payet. Né? Não sei também se é bem por aí também não, né? Até porque lá tem um Soteldo, né? O Soteldo joga pelo lado de campo, é concorrência com o próprio Rony. Será? Não sei. Vamos aguardar, né? Já por outro lado, Wanderson, né? Ventilado no Palmeiras, pode ser que pinte por lá.
Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de quarta-feira. Eu tô ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês. Tamo junto, tá? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!